Ver se tem no iPad, aqui está material muito completo. Então, isso aí, essa é a aula que eu queria. O problema é que a gente vai atualizando. Como agora está português e espanhol, tá duplicando os arquivos, tá difícil. Aí tem um em português que está desatualizado, tem espanhol que está ao contrário, você tem que achar qual que está, qual que não está. Esse aqui está em português, então tá bom. É o que eu queria, português atualizado. Completou tudo, então esse aqui ficou bom. Eu fiz um estudo das malhas que energizam primeiro para descobrir, né, o estágio, que é fundamental. Qual malha energiza primeiro? Quem não tem essa pergunta? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha, né? Então, sempre tive essa questão de saber quais são as malhas fundamentais, qual malha começa, qual malha não começa. Vou falar um pouquinho disso para vocês aqui agora, a gente está falando de energização, só para a gente, o material é muito bom. Vê se ele está aqui. Se não tiver, eu mando ele para cá agora. Como é que está o título desse aqui? Ah, modo de engenharia RF espanhol. Ué, aqui não está em espanhol. Ah, é esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo, é o que está aqui comigo. Beleza. Tá aqui, galera. Graças a Deus. Muito bom. Muito bom. É esse aqui mesmo. Beleza, beleza, beleza. Aí, ó. Agora ficou bom. Vamos continuar. Vamos continuar. Então, a gente começou a falar da introdução do boot room, da energização, não foi isso? Mostramos que é possível extrair log de erros de aparelhos que não ligam, né? Falei um pouco de... Mostrei para vocês aí na prática alguns logs de erros de aparelhos que não ligam. A gente viu que é possível extrair log de erro, colocar no site lá e ter uma referência da reparação. Eu vou continuar mostrando os estágios da energização. Existia uma dúvida sempre grande na minha vida profissional em saber efetivamente qual malha energizava primeiro. Então a gente, hoje nos iPhones mais novos, existem malhas fundamentais. A gente sempre acha, poxa, a malha main é fundamental, a boost é fundamental. Sim, mas tem malhas tão importantes quanto hoje nos aparelhos mais novos. PP1 V2, PP1 V8 S2, PP1 V8 S4, são malhas que alimentam o RF inteiro, parte lógica inteira. Então, eu sempre quis saber qual malha energizava primeiro. Então, o que eu fiz? Eu peguei dentro daquela caixinha de plástico, eu peguei para você ver. Isso. Eu peguei 16, isso é uma sonda lógica, com 16 canais. Você coloca no osciloscópio e liga 16 pontos na placa. E através disso eu peguei 16 malhas fundamentais da placa, botei a placa, capturei qual malha alimenta primeiro. Foi nessa placa aí do iPhone 11. Então deu um trabalhinho, né? Mas através disso eu consegui descobrir efetivamente qual malha alimenta primeiro. O que interessa pra gente isso? Não muita coisa. Mas é uma questão de existência, saber, pô, quem que alimenta primeiro? Se eu souber isso, eu tenho uma noção de reparo melhor, né? Então eu fiz o estudo com 16 malhas, tá vendo aqui? Coloquei 16 fios aí, e descobri que algumas malhas, mesmo não energizando primeiro, são malhas fundamentais e existe uma sequência também de start, né? Óbvio que essa sequência existia, mas é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Então a sequência de booting, né, começa com as malhas stage 1. Então aqui, ó, fica num lugar que não atrapalha aqui. Então primeiro começa quando você boota o aparelho, olha lá, botei o aparelho. Quem começa essa alimentação? As malhas básicas. PPU Power Core, PPU E-Core, PPU AVE, PPU SRAM, PPU DSP, PPU DCS, PPU OV0, PPU 0V6, PPU SOC, PPU 0V8, PPU 0V9, S1. Então as malhas de estágio 1 e outras malhas da CPU são fundamentais do boot room. Se eu tenho o aparelho só em DFU, aparelho só em recovery, completa energização e não volta, atualização e não volta, as malhas de estágio 1 e as malhas da CPU. Então essa tabelinha aqui, ó, é show para resolver o problema. Não liga, não reconhece, atualiza, não completa e não dá erro, mas não liga. Verificar as malhas do Stage 1, que estão aqui. Logo depois do Stage 1, começa a ativar as malhas do Stage 2. PP0V7, PP1V1,
PP1V8S2, essa malha aqui, ó, é imensa. Eu acabei de falar, vou falar de novo. Essa malha PP1V8S2 é fundamental, alimenta o aparelho inteiro, os mais novos. 13, 12, 13, 14. Tem que focar muito nisso. Essas malhas são as malhas de Stage 2. Depois, as malhas de Stage 4. Ah, mas como que eu descobri quais são as malhas que ligam primeiro ou não? Eu já falei, eu peguei um osciloscópio, um analisador lógico, liguei 16 pontas nele, botei minha placa. Quando eu botei minha placa, aqui estão as malhas, tá vendo aqui? A malha que ativou primeiro foi a malha PP-CPU E-Core, Book 11. Foi a primeira. Mas se vocês perceberem, a sequência de boot, a escada de energização, essa escadinha que está aqui, ó, ela é muito curta. São milissegundos de diferença de uma malha para outra, não é igual no Mac. Então aqui a sequência de energização é praticamente ao mesmo tempo. Claro que tem um pequeno delay em milissegundos, mas aqui eu tenho milissegundos, olha, ó, para tudo energizar. Então praticamente tudo liga quase ao mesmo tempo. Claro que se for analisar em milésimos de segundo, não, igual está aqui. Eu congelei a imagem, percebi que aqui é a primeira malha, ó. Primeira, segunda, 3V0S2, terceira, quartas ligam várias juntos, tá vendo? Então eu consegui através disso descobrir e fazer aquele desenhozinho lá e ter uma informação concreta que faz pouca diferença, mas na hora de desligar, sim, para desligar tem uma discrepância, tem um atraso bem grande, tá vendo aí? Quando desliga. Não é tudo ao mesmo tempo. Então também no desligamento dá para perceber que é bem diferente. Então, na CPU A14, a gente vai falar aqui CPU A14, A15 e A16, não é isso, Ivan? A14, A15 e A16. Na CPU A14, nós temos, eu coloquei em vermelho aqui, ó, as principais malhas do book responsáveis pela energização, pelo bootloop, pelo erro de sequência de bootloader. Erro de sequência de boot. Todas as malhas em vermelho são malhas fundamentais para a energização do A14. Então, se você tem uma falha no A14, completa o software, não liga, reiniciando, travando, passou na boot panic, deu erro de CPU, de SRAM, de SDRAM, primeiro ponto, verificar as malhas fundamentais. Primeiro, CPU Power Core, PP, GPU, PP SOC 1, PP 1V0S2, PP DCS, tudo está em vermelho aqui, ó, são malhas fundamentais da energização do bootloop. Claro que as malhas básicas também, que fazem o processo básico de energização, né? A VBUST, a Yankees, VBUST, Main e o Yankees, e a 1V8 do botão Power. Ok, então separei as principais malhas que você deve verificar quando completa a restauração, não liga. Sem erro nenhum no software. Passou o iTunes, não deu erro nenhum, mas não ligou. O que eu tenho que verificar? Essas malhas aqui. Ok? Tem um detalhe. Existem alguns pontos fundamentais em relação aos bugs, por exemplo. O bug 3 que está aqui, ele deriva do bug 3 para esses outros dois bugs aqui, ó. Essas tensões, todas aqui derivam do bug 3. Então, PP1V8S2, fundamental na alimentação. Vem da onde? Lá do bug 3. Então, é uma trifurcação vindo de um book. Esse book é fundamental e está em destaque aqui por isso. Não se esqueça dessa malha PP1V2 nunca. Na CPU A15, eu também coloquei aqui as malhas fundamentais, no iPhone 13, né? 13, 13 Pro, 13 Pro Max, que você tem que verificar quando o aparelho completa o software e não liga. Não dá erro no software, não liga. Então tá aqui, as malhas básicas, PP CPU Core, PP GPU, PP SOC S1, PP 1V06, PP AVE, PP SRAM S1, coloquei o logo aqui, até atrapalhou, né? PP CPU Core, PP DCS S1. Então todas essas malhas são as malhas fundamentais para que a gente veja essa parte. Então a inicialização é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? James, eu reconheci ali aqueles quadradinhos que você colocou ali, aquilo ali. No manual técnico. One click. One click. Você acha que vale a pena retificar aquilo ali? Cara, sim, eu acho barato. Pelo que tem lá, ajuda. É R$100. Não é algo, pô. Eu falei com ele, mas ele só estava aceitando. Mas eu vendo aqui. Eu vendo aqui. Você vende? Vendo
Não estou fazendo propaganda para me vender, não é isso? Eu vendo pelo mesmo preço, inclusive.